E aí, galera, tudo bem com vocês? O que vocês acharam do tema geral da nossa lição, nos passos de Jesus? Alguém de vocês já experimentaram andar nos passos de Jesus? Será que é difícil? Será que é fácil? Não sei, hein? O tema central dessa semana, movendo montanhas. Você já conseguiu mover alguma montanha? O texto-chave está no livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 24, que diz assim: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Acredito que se Jesus tivesse falado isso para algum jovem ou algum adolescente hoje, ele teria se decepcionado. Os adolescentes dessa geração estão meio que, digamos assim, desnorteados, perdendo horas na frente da internet, lendo livros que não são edificantes. E são poucos que estão no norte certo. E é esses poucos que precisam alcançar os muitos que estão desnorteados. Se os discípulos que passaram tanto tempo com Jesus não tinham fé suficiente, imagine agora. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu dos seus discípulos. Ele trabalhou intensamente até que finalmente sua fé floresceu. E em nossos dias, o Espírito Santo não desistirá de nós. Ele fará o possível para que a nossa fé floresça. Certa ocasião, Jesus tinha subido no monte para orar e levou 3 dos seus discípulos favoritos. Enquanto isso, os outros discípulos estavam em um local. E nesse local, chegou um pai com um filho endemoniado. O pai já não sabia o que fazer. A mãe já estava magra de tanto cuidar daquele filho. E aquele pai pediu que os discípulos tirassem o demônio do filho. E sabem o que aconteceu? Eles não conseguiram. E os mestres da lei que estavam ali aproveitaram da situação para dizer que eles eram falsos profetas. Só que não demorou muito e Jesus e os discípulos que tinham ido com ele no monte orar estavam descendo e encontrou aquela situação, aquele alvoroço. Os outros discípulos estavam humilhados no meio daquela multidão, pois não conseguiram tirar o demônio do rapaz. A situação naquele momento era a seguinte: o pai devastado, o garoto em crise, a multidão exaltada estava a ponto de perder o controle. E os escribas zombando da situação. Porém, assim que a multidão viu Jesus, as coisas mudaram. E eu pergunto a você, adolescente, o que você faria nessa situação? Ou melhor, quem seria você nessa situação? Você ficaria e tentava ajudar aquele pai? Sairia de fininho para não passar vergonha? Ou você seria um dos zombadores? Adolescente, se você não tem certeza, eu quero te dar essa certeza agora. Pela fé, podemos realizar o que parece ser impossível aos olhos humanos. Mas para isso acontecer, você deve estar ligado à videira, que é Jesus. Pela fé, nosso relacionamento com Cristo cresce de tal maneira que nunca poderemos imaginar. Mas para isso, você deve agir, assim como Mateus 16, 24 diz: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. E eu pergunto a você agora, você está disposto a deixar tudo que você tem? Os seus jogos da internet, a sua namorada, o seu trabalho do sábado que você não conta para ninguém, a bebida, o cigarro que você usa escondido, o que você faz com seu namorado ou a sua namorada quando seus pais não estão por perto. Querido adolescente, não é o momento de nós estarmos brincando de ser cristãos. O momento que vivemos é de você dizer quem você é. Existem 2 lados, o lado que está ganhando e o lado que está perdendo. Pode até parecer que o lado que está perdendo é o que vai perder, mas não. Olhe, preste atenção. O caminho largo é o caminho que muita gente vai, mas será que esse é o lado que vai ser vencedor? Uma coisa eu digo a vocês: pela fé, somos capazes de permitir que Deus realize seus propósitos em nossa vida diariamente. Como é que está o termômetro da sua fé? Não há dúvidas que a maioria dos cristãos gostam de Jesus, mas nem todos estão dispostos a viver como ele. A religião de Cristo é a própria sinceridade. O zelo pela glória de Deus é o motivo implantado pelo Espírito Santo, e só o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. E essa mudança é o sinal de que ele está agindo. Mas lembre-se, você precisa buscá-lo.
Estude a lição dessa semana, ela vai ajudar no seu comportamento como cristão. E aí, Marcos, tudo bem com você? Você está pronto para as perguntas? Estou sim, professor Augusto. E você, Suzana, pronta para o desafio? Com certeza, professor Augusto. Então vamos lá, cada pergunta vale 3 pontos. A nossa primeira pergunta é a seguinte: quem eram os 3 discípulos que estavam com Jesus? A segunda pergunta: por que os discípulos que não estavam com Jesus não conseguiram expulsar o demônio que estava no rapaz? Terceira e última pergunta: segundo o livro de Mateus, capítulo 16 e o versículo 24, o que é necessário deixar para trás para seguir a Jesus? Já responderam? Agora pode devolver. Nossa, professor, que rápido, mas consegui responder. Eu respondi tudo, professor, só não tenho certeza da última, mas respondi tudo. Para finalizar o estudo da nossa lição, eu gostaria de perguntar a você se você já viu um grão de mostarda. Se você nunca viu, pesquise. Ainda que sua fé pareça pequena demais, ela pode se desenvolver. Você só precisa alimentá-la diariamente com a leitura da Bíblia, a oração, o espírito de gratidão pelo que Deus já fez por você. No processo, assim como a sementinha, ela vai crescer e se tornar mais forte cada dia. E na sua vida diária, não haverá obstáculo que não poderá ser vencido. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, adolescentes. Eu vou deixar um endereço aqui para vocês visitar durante a semana. Assista a sala 57 e a sua vida vai mudar.